Antes de entrar nessa história, reserve um instante para curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque, às vezes, ouvir aquilo que você nunca conseguiu explicar em voz alta pode ser o primeiro passo para reorganizar o caos que ficou aí dentro. Existe um segundo exato em que a sua vida se divide para sempre. Um instante imperceptível para o resto do mundo, mas que dentro de você soa como um vidro estilhaçando no meio do silêncio da noite. Não é uma explosão barulhenta, é um vácuo. De repente, todo o ar do ambiente é sugado. A gravidade parece falhar. Você se lembra de onde estava. Você se lembra da iluminação do quarto, do barulho distante de um carro passando na rua, do peso do celular na sua mão ou do som exato daquela confissão. Quando a verdade da traição bate na sua porta, ela não pede licença. Ela simplesmente entra, arranca o chão debaixo dos seus pés e deixa você caindo em queda livre dentro da própria mente. Naquele primeiro momento, seu cérebro não consegue processar. É muita informação, é dor demais, é irreal demais. Você lê aquela mensagem ou ouve aquelas palavras e seus olhos congelam, suas mãos começam a esfriar, um formigamento sobe pela nuca e o seu estômago afunda como se você estivesse em um elevador despencando. O silêncio fica pesado. Tão pesado que esmaga o seu peito. Você tenta respirar, mas parece que o oxigênio simplesmente não entra nos pulmões. O problema é que a traição não rouba apenas a pessoa que você amava. Ela rouba a sua realidade. Ela rouba o seu passado. De repente, a sua mente entra em um modo de sobrevivência enlouquecedor. Você começa a rebobinar o filme da sua própria vida. Cada memória dos últimos meses, talvez anos, é arrastada para uma sala de interrogatório dentro da sua cabeça. Aquele dia em que ele chegou mais tarde. Aquela viagem que ela precisou fazer de última hora. Aquele olhar distraído durante o jantar. Aquela vez em que você sentiu que algo estava errado, que sentiu um aperto no peito, uma intuição quase fantasmagórica. E quando você perguntou, te chamaram de louco, te chamaram de paranoica. Disseram que você estava pensando demais em tudo, que estava estragando o relacionamento com suas inseguranças. Você engoliu a sua intuição para salvar o amor. Você duvidou da sua própria sanidade para acreditar na palavra daquela pessoa. E agora, no escuro do seu quarto, com os olhos ardendo sem piscar, você percebe a pior parte. Você não estava louco. Você estava certo o tempo todo. E essa constatação não traz alívio. Traz uma humilhação silenciosa que queima a garganta. Foi tudo uma mentira? Aquela declaração de amor na terça-feira à noite. Aquele abraço apertado no domingo de manhã. Onde exatamente a verdade terminou e o teatro começou? Naquela madrugada, você não consegue dormir. Você olha para o teto escuro enquanto o brilho do celular, esquecido ao lado do travesseiro, ilumina seu rosto pálido e cansado. O seu coração acelera do nada. Um suor frio cobre a sua pele. Você fecha os olhos e as imagens invadem a sua mente. Imagens que você não quer ver, cenários que você cria e que torturam a sua alma. Você imagina os dois. Você imagina os sorrisos, os toques, os segredos compartilhados em um mundo onde você não existia, onde você era apenas a pessoa enganada esperando em casa. Essa imagem visual é como um ácido pingando diretamente no seu cérebro. E então a manhã chega. O sol nasce como se nada tivesse acontecido. Os pássaros cantam. O barulho do ônibus na rua recomeça. O mundo lá fora continua girando, indiferente ao fato de que o seu universo particular acabou de ser carbonizado. Você acorda, ou melhor, você desiste de tentar dormir.
Durante uma fração de segundo, logo ao abrir os olhos, a sua mente ainda está no passado. Você esquece. Por um milésimo de segundo, tudo está bem, mas então, como uma marreta atingindo o seu peito, a memória volta. A realidade te esmaga logo no primeiro suspiro da manhã. Uma ânsia de vômito sobe pela garganta. Você não tem fome. A ideia de mastigar qualquer coisa faz seu estômago revirar. O seu corpo inteiro dói. Uma dor física, real, de luto por alguém que não morreu, mas que deixou de existir. A pessoa que você amava não é a pessoa que fez isso com você. São duas entidades diferentes na sua cabeça. O luto pela morte do nós é solitário e asfixiante. Você tenta levantar da cama. Você precisa levantar. Tem trabalho, tem faculdade, tem a família, tem a vida. Você entra no banho e deixa a água quente escorrer pelas costas, torcendo para que ela leve um pouco dessa angústia pelo ralo. Você chora silenciosamente, encostando a testa no azulejo frio do banheiro, abafando o som do próprio soluço para que ninguém do outro lado da porta escute o seu desespero. Você nunca contou isso para ninguém, mas aquele banho foi o único lugar onde você se permitiu desmoronar por completo. Ao sair de casa, você veste a sua melhor armadura. Você tenta parecer normal. O trajeto até o trabalho é feito no piloto automático. Você olha pela janela do ônibus ou foca os olhos no volante do carro, sentindo uma anestesia bizarra. Tudo parece estar acontecendo em câmera lenta. Você observa as pessoas na rua, caminhando apressadas, tomando café, rindo, e sente uma desconexão absoluta. Como eles podem estar sorrindo? Como o mundo ousa continuar normal quando tudo dentro de você está em ruínas? Você chega ao seu destino e cumprimenta as pessoas. Bom dia, você diz, forçando os cantos da boca a se erguerem. O sorriso não chega aos olhos. Pela primeira vez, você percebe o quanto é assustadoramente fácil mentir com o corpo. Você responde e-mails, participa de reuniões, acena com a cabeça quando alguém fala com você, mas você não está ali. Você é um fantasma, habitando o próprio corpo. Sua mente está presa num loop infinito, voltando ao momento da descoberta, analisando as conversas antigas, procurando falhas, buscando respostas que não existem. Tudo piora quando o celular vibra. Seu coração dá um salto brutal. Por um segundo, uma esperança doentia cruza sua mente. Será que é uma mensagem dizendo que foi um mal-entendido? Será um pedido de perdão que vai apagar essa dor mágica e instantaneamente? Mas não é. É só uma notificação inútil. E o vazio volta a engolir você. Sem perceber, você começa a se questionar. A culpa muda de dono dentro do seu peito. A voz da insegurança sussurra no seu ouvido, venenosa e cruel. O que eu fiz de errado? Será que eu não fui o suficiente? Se eu tivesse sido mais presente, mais carinhoso, mais bonito, mais interessante, será que isso teria acontecido? Você se olha no espelho do banheiro do trabalho e procura defeitos. Você se sente descartável, se sente pequeno. A traição faz isso. Ela não destrói apenas a confiança que você tinha no outro, ela pulveriza a confiança que você tinha em si mesmo. E o dia se arrasta, pesado como chumbo. Você conta os minutos para poder voltar para casa, trancar a porta e finalmente tirar a máscara pesada que usou o dia inteiro. Mas quando você gira a chave e entra na sua casa vazia, o silêncio te recebe de braços abertos. E você percebe, com um terror gelado subindo pela espinha, que fugir para o seu quarto não vai adiantar. Porque a verdadeira guerra, a dor mais insuportável de todas, não está lá fora. Ela está trancada dentro da sua própria cabeça. E você não tem para onde correr,
Você senta no sofá da sala e, de repente, a sua própria casa parece um lugar estranho. Aquele ambiente que você decorou com tanto cuidado, a iluminação que você escolheu, a disposição dos móveis. Tudo agora parece apenas uma planta baixa, fria e sem vida. O layout do corredor que leva até o quarto parece mais longo, como se o espaço físico refletisse a distância assustadora que se formou entre você e a sua própria vida. É como olhar para uma maquete de uma casa onde pessoas felizes deveriam morar. Mas você é o único fantasma assombrando os cômodos vazios. No meio desse silêncio de chumbo, você sente algo encostar na sua perna. É o seu cachorro, aquele pequeno companheiro de orelhas longas e olhar profundo, que sempre parece ler a energia do ambiente antes mesmo de você demonstrar qualquer coisa. Ele apoia o focinho no seu joelho, os olhos grandes fixos no seu rosto pálido e solta um suspiro baixinho. Animais sabem quando a nossa alma está sangrando. Você passa a mão trêmula pela cabeça dele e, pela primeira vez no dia, uma lágrima quente, espessa e incontrolável escorre pelo seu rosto. Não é um choro histérico, é um choro exausto. O choro de quem está segurando um teto desabando e sentindo as próprias pernas cederem. Com a mão livre, quase como um ato de automutilação invisível, você desbloqueia a tela do celular. Você sabe que não deveria fazer isso. Cada célula do seu corpo implora para que você bloqueie o aparelho e tente dormir. Mas a ansiedade tem uma voz muito persuasiva no escuro, e ela sussurra que você precisa de respostas, que você precisa entender os detalhes para que o quebra-cabeça faça sentido. Então, com o coração batendo tão forte que você sente a pulsação na garganta, você digita o nome daquela pessoa, da outra pessoa. A página carrega, e cada foto que aparece é um golpe físico no seu estômago. Você rola o feed devagar, os olhos ardendo, dissecando cada imagem, cada sorriso, cada legenda. A sua mente, já fragmentada pela dor, inicia um jogo doentio de comparações. Você analisa o cabelo, as roupas, os lugares que essa pessoa frequenta. O que ela tem que eu não tenho? O que ele viu nela que faltou em mim? Essas perguntas são como pregos sendo martelados na sua autoestima. Sem perceber, você começa a odiar a si mesmo por não ser o suficiente, assumindo uma culpa invisível. A traição tem essa magia cruel. Ela absolve o traidor na sua cabeça durante a madrugada e coloca você no banco dos réus. Você começa a cruzar as datas das postagens com as suas próprias memórias. Você dá zoom nas fotos, procurando detalhes no fundo, tentando encontrar alguma pista no cenário. E então, a sua mente encontra uma data específica, uma sexta-feira de meses atrás. Você puxa pela memória, revirando o arquivo do seu cérebro, e de repente a lembrança bate com a força de um acidente de carro. Foi aquele dia. O dia em que disseram que o trabalho iria até mais tarde. Foi o dia em que você organizou a área externa, preparou um jantar especial e ficou esperando. Você até mandou uma mensagem cheia de carinho. Tudo bem por aí? Chega que horas? E a resposta que você recebeu foi fria, apressada. Agora, olhando para aquela foto na tela do celular, com aquela pessoa sorrindo exatamente naquela data, a verdade te encara e cospe na sua cara. A náusea volta. O ar desaparece do quarto. Você joga o celular no outro canto do sofá como se ele estivesse queimando a sua mão. Você puxa o ar pela boca, tentando controlar a respiração curta e desesperada. É nesse exato segundo que a paranoia se instala de vez, criando raízes na sua nuca. Se aquilo foi mentira, o que mais foi? O seu cérebro começa a reescrever, linha por linha, toda a história do relacionamento.
todos os "eu te amo", todas as promessas sussurradas antes de dormir, todos os planos de futuro são instantaneamente contaminados. Aquele final de semana perfeito que vocês passaram juntos rindo, ele estava mandando mensagem para ela, escondido no banheiro. Quando ela olhou nos seus olhos e jurou que você era o único, o outro já existia. Você percebe, com um terror gelado subindo pela espinha, que você não sabe mais quem é a pessoa com quem você dividiu a cama, os segredos e a vida. O rosto é o mesmo, o cheiro é o mesmo, mas é um estranho absoluto. Um estranho que conhecia todos os seus pontos fracos, que sabia exatamente onde a sua armadura era mais fina, e escolheu de forma consciente e silenciosa enfiar a faca exatamente ali. Não foi um acidente. Ninguém escorrega e cai acidentalmente em uma vida dupla. Foram dezenas, centenas de microdecisões diárias, decisões de mentir, de apagar o histórico, de inventar desculpas, de olhar nos seus olhos úmidos e não dizer a verdade. Essa constatação de que houve uma premeditação, um cálculo perverso na mentira, é o que realmente estilhaça o que restou da sua sanidade. Os dias seguintes se transformam em um estado de hipervigilância exaustiva. Se o celular de alguém toca no ônibus, seu estômago revira. Se você vê um carro parecido na rua, suas mãos começam a suar frio. Você não confia mais na sua própria bússola interna. Afinal, a sua intuição falhou miseravelmente, não é? Ela deixou o inimigo entrar, sentar na sua mesa e sorrir para você. Se você não conseguiu proteger o seu próprio coração da pessoa que você mais amava, como vai confiar em qualquer outra pessoa no mundo de novo? Como vai conseguir confiar em si mesmo? Você tenta desesperadamente conversar com os seus amigos. Eles são bons com você. Eles dizem frases prontas e bem-intencionadas, como: "Você merece coisa melhor, o tempo vai curar, o karma cobra." E você concorda, balançando a cabeça, forçando um sorriso frágil de quem agradece o esforço. Mas por dentro, você sabe que eles não fazem a menor ideia. Eles não estão lá na sua casa vazia às 3 da manhã, quando as sombras do teto parecem te esmagar. Eles não sabem o que é deitar no próprio travesseiro e sentir o cheiro fantasma de alguém que assassinou a sua paz. Eles não entendem que a dor não é apenas pela perda do parceiro, mas pela morte da sua própria identidade. Você era alguém antes disso. Uma pessoa que acreditava no bem, que se entregava, que confiava. E agora, você se olha no espelho do banheiro e vê uma versão desbotada, cínica e apavorada de si mesmo. A vontade de ligar, de mandar dezenas de mensagens e gritar todas as verdades que estão te asfixiando é quase indomável. Você passa horas no banho, criando diálogos inteiros que nunca vão acontecer. Você ensaia discursos cruéis, palavras que fariam a pessoa sentir, por um segundo, 1/10 da agonia que você está sentindo. Você chega a imaginar um cenário impossível onde a pessoa se arrasta de volta, chorando de arrependimento, implorando pelo seu perdão. Mas no fundo, lá naquela parte quieta e escura da sua mente, uma voz realista sussurra a verdade. Mesmo se isso acontecesse, não adiantaria absolutamente nada. O vidro já foi estilhaçado. Você pode passar o resto da vida colando os pedaços com o maior cuidado do mundo para tentar salvar a relação, mas as marcas sempre estarão lá. E o medo de que a pessoa solte o vidro no chão de novo? Esse medo nunca, nunca mais vai te deixar dormir em paz. O tempo tem uma forma bizarra de funcionar quando você está com o coração em pedaços. Nos primeiros dias, as horas se arrastam como se fossem anos. Cada minuto é uma batalha para não chorar, para não ligar,
para não olhar as redes sociais da pessoa que destruiu o seu mundo. Mas então, de forma quase imperceptível, as semanas começam a passar. A poeira espessa daquela explosão inicial começa a baixar. Chega um momento, e você não sabe exatamente que dia foi, em que a raiva simplesmente cansa. A tristeza profunda, aquela que te fazia perder o ar e revirar o estômago, começa a se transformar em um cansaço surdo, uma exaustão emocional. Manter o ódio aceso exige muita energia. Ficar rebobinando as imagens da traição na sua cabeça consome um combustível que você já não tem mais. Você percebe que continuar nutrindo essa dor é como beber veneno e esperar que a outra pessoa morra. E é em uma dessas noites solitárias, talvez olhando para o teto ou sentindo o peso familiar daquele pequeno spaniel deitado de forma leal nos seus pés, que uma virada de chave silenciosa acontece dentro da sua mente. É um pensamento pequeno, mas que carrega o peso de uma âncora sendo finalmente solta. A traição nunca foi sobre você. Por meses, você carregou um tribunal inteiro dentro da própria cabeça, se condenando por coisas que não fez. Você se dissecou procurando defeitos, tentando entender onde havia falhado, o que faltava em você para que o outro precisasse buscar fora. Mas, pela primeira vez, a cortina da ilusão cai. Você entende com uma clareza que chega a arder os olhos que a infidelidade é um reflexo das fraturas internas de quem trai e não da insuficiência de quem é traído. Pessoas bem resolvidas, inteiras e honestas não vivem vidas duplas. Elas dialogam, elas terminam, elas enfrentam a verdade. O ato de trair é a assinatura da covardia. E você não pode ser culpado pela covardia de outra pessoa. Essa constatação não apaga a dor num passe de mágica. A cicatriz ainda repuxa quando o tempo esfria. Mas o peso da culpa, aquele chumbo derretido que esmagava as suas costas, finalmente desaparece. Você para de se perguntar o que poderia ter feito diferente. A verdade nua e crua é que você poderia ter sido a pessoa mais perfeita, mais atenciosa, mais incrível do universo e ainda assim não teria sido o suficiente para preencher o buraco negro que existe dentro daquela pessoa. Com essa nova perspectiva, o processo de reconstrução começa. Não é como nos filmes, onde uma montagem musical mostra o protagonista mudando o cabelo e, de repente, sendo feliz. A sua reconstrução é brutalmente humana, é feita de pequenos passos invisíveis. É o dia em que você acorda e, pela primeira vez em meses, o rosto daquela pessoa não é a sua primeira lembrança. É o dia em que você consegue ouvir aquela música que era de vocês e não sente mais vontade de chorar, apenas uma leve nostalgia de uma época que acabou. Você decide que é hora de retomar o controle do seu próprio espaço. Aquela casa, que parecia um mausoléu assombrado por memórias fantasmas, precisa voltar a ser um lar. Você muda os móveis de lugar. Você abre as janelas e deixa o vento varrer o ar estagnado. Você altera a iluminação, talvez adicione algumas plantas, pinta uma parede. Você reconstrói o ambiente ao seu redor da mesma forma que está tentando reconstruir o seu interior, tijolo por tijolo, criando uma nova estrutura, mais firme, mais sua. O layout da sua vida não precisa mais acomodar os destroços de alguém que não soube te valorizar. Você começa a se reconectar com a pessoa que você era antes dessa tempestade. Lembra daquela versão sua, aquela que tinha interesses próprios, que ria de coisas bobas, que tinha sonhos que não dependiam de mais ninguém? Ela ainda está aí, um pouco mais machucada, um pouco mais cínica, talvez, mas muito mais forte.
Você volta a fazer as coisas que gosta, não para postar e provar que superou, mas porque você genuinamente quer. Você descobre um prazer imenso no próprio silêncio, na própria companhia. A solidão, que antes era o seu maior terror, se transforma no seu santuário particular. O medo de confiar de novo ainda espreita nos cantos escuros da sua mente. E está tudo bem. A verdadeira cura não significa que você vai se jogar cegamente nos braços da primeira pessoa que aparecer e jurar amor eterno. A verdadeira cura começa quando você aprende a confiar em si mesmo novamente. Você aprende a confiar na sua intuição, que foi ignorada lá atrás. Você promete a si mesmo que nunca mais vai se diminuir para caber no mundo de outra pessoa. Se alguém tentar entrar na sua vida agora, vai ter que respeitar a paz que você lutou tanto para construir. Você se torna o guardião implacável do seu próprio coração. Um dia, sem qualquer aviso, você percebe que a tempestade finalmente passou. Você não precisa de um pedido de desculpas daquela pessoa. Você não precisa que ela sofra. Não precisa que o karma cobre. Não precisa de uma conclusão cinematográfica. A sua conclusão é a sua própria paz. A indiferença, tão distante meses atrás, se instala de forma suave. Você se olha no espelho antes de sair de casa. Os olhos ainda carregam a profundidade de quem atravessou o inferno, mas a postura está reta. Você sobreviveu à pior versão do amor e agora sabe exatamente o que nunca mais vai aceitar. Você destranca a porta, o seu cachorro abana o rabo animado ao seu lado e você sai para a rua. O sol bate no seu rosto. O mundo lá fora continua girando e pela primeira vez em muito tempo você sente que está pronto para girar junto com ele. Não mais como uma vítima, mas como o único autor da sua própria história.